Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Amém. Graças e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos, como a irmã Márcia falou, ao vivo para 195 países do globo e trazendo uma palavra para a família. Esse é o culto da família e eu quero agradecer pela nossa audiência. Quero mandar um alô muito especial para o Juliano, que está nos ouvindo, né, lá em São Paulo, e para sua mãe, né, a irmã Vera, que é uma pessoa muito especial para nós e faz parte desse projeto e está junto, né, ouvindo sempre que pode a palavra, estando junto conosco. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho sobre este momento que nós estamos vivendo. Nós temos sido procurado por pessoas, jornalistas, que aqui da nossa região, a região Nordeste, né, nós estamos no norte do Brasil, a sede do Jesus na Rua é no norte do Brasil, Araguaína, Tocantins, mas eu fui procurado essa semana por uma pessoa que tem um programa, né? Tem um programa de televisão, tem um programa de jornalismo lá de Salvador, na Bahia, e ele me questionando uma situação. E a situação que ele me questionava é: apóstolo, como podemos trazer uma vida cristã equilibrada em meio ao que está acontecendo no Brasil? Eu disse, é difícil a pergunta, mas a resposta é simples. Jesus Cristo, ele lança fora todo o medo. Apóstolo, mas eu não estou com medo. Tudo bem. Por que Jesus Cristo lança fora todo medo? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Ele disse, não, mas eu não estou com medo, eu até estou fazendo na nossa programação, né, tenho trazido. Estou doido para trazer o senhor aqui, para o senhor trazer uma palavra para nós, o que o senhor acha do que está acontecendo. Eu disse, olha, eu prometi que eu só estaria levando a palavra no Jesus na Rua. Por quê? Pai apóstolo, de vez em quando o senhor faz isso, aí o senhor não dá entrevista, o senhor não... meu irmão, porque nós temos muitos afazeres no Jesus na Rua. E se eu ficar tirando o foco, vai acontecer uma coisa que talvez não seja legal. Não, mas seria bom a gente ter uma palavra do Senhor aqui, faz tanto tempo que o Senhor não dá uma palavra. Aí eu falei para ele uma coisa muito simples, olha, nós temos um compromisso no Jesus na Rua com aquelas pessoas que estão junto conosco. Um compromisso de levar a palavra íntegra, a palavra sem distorção, E toda vez que a gente faz isso, nós sofremos ataques. Quando nós levamos a palavra fora do Jesus na Rua, a gente fica muito, sentido por não poder levar sempre.
E ele disse: eu compreendo, apóstolo, mas eu acho que o senhor tinha que falar mais, eu tinha que aparecer mais. Eu disse: não, meu irmão. Aí eu parafraseei o culto da família, que é esse que nós estamos hoje, dizendo assim: quando eu vou trazer a palavra lá, eu oro dizendo: Senhor, usa a boca desse teu filho, mas usa com o teu entendimento, Pai, para que nós possamos receber diretamente do trono, do teu trono, Pai, essa palavra no dia que se chama hoje. Essa palavra que faz com que nós andemos de maneira simples e humilde na tua presença. Que nós possamos, Pai, receber da tua parte esta oportunidade, esta direção, este conforto, este consolo, Pai, nos nossos corações que estão vivendo tempos extremamente difíceis. Hoje é o culto da família e esse culto é muito especial, meus queridos e minhas queridas, porque esse culto hoje é um dia diferente. Hoje é o dia 22 do ano de 2022 e este culto é em homenagem a todos os evangelistas que desapareceram na Venezuela, que desapareceram no Afeganistão, que desapareceram em Kuala Lumpur, que desapareceram na Malásia, que desapareceram na China. Este culto da família é em homenagem à família dessas pessoas. É esse momento de alegria, porque nós temos certeza que eles estão em um lugar melhor. Em um lugar melhor do que o que nós estamos. Eu quero agradecer a Deus por essas famílias. Pai, a tua palavra diz lá em Isaías 40, versículos 30 e 31. Faz forte ao cansado, multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Pai, dá esta unção aos teus filhos, Pai, que não estão suportando, Pai, as agruras dos dias que estamos vivendo. Eles estão com o coração abatido, com o coração quebrantado, Senhor. Dá a eles, Pai, esta unção, esse poder, Pai, de subir com asas como águia, estando aqui na terra, Senhor, levado nas asas do Teu Espírito Santo, Pai, para que eles recebam da Tua parte, Pai, refrigério, carinho, aconchego, colo, Pai. Os meus irmãos brasileiros, estas famílias, Senhor, que foram citadas aqui, nós não podemos falar nomes, Pai, mas elas estão assistindo ao vivo isso aqui e elas vão saber que é delas que nós estamos falando. É delas que nós estamos, é por elas que nós estamos orando.
nós agradecemos, Senhor, pela Tua direção, Papai, pela Tua direção. Meus queridos, graça e paz, nós estamos fazendo a leitura sobre Jesus Cristo e todas as pessoas que andaram ao redor de Jesus Cristo neste livro, né, de Lucas, capítulo 2. Nós vamos trazer à existência essa palavra vinda direta do Teu trono, Senhor, para que a gente possa compreender e entender altura, comprimento, largura e profundidade da Tua palavra, da Tua direção no dia que se chama hoje. Eu quero agradecer agora a vida da irmã Márcia. Muito obrigado, minha mãe. Deus te abençoe. E Deus traga, através da Tua voz, o entendimento, a palavra, para que nós possamos compreender aquilo que Deus está fazendo por nós e através de nós no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmã Márcia, por favor, faça aquela leitura maravilhosa. O crescimento da família, o nascimento de Jesus. Versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Amém? Apóstolo. Amém, glória a Deus. Aí eu quero que você faça a leitura do todo, para a gente pontuar depois. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirínio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, na Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Agora eu quero que você faça a leitura do versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Meus queridos, esse homem, ele era imperador romano. Esse César Augusto é César. E uma situação que é interessante, Pai, para que a gente possa entender aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo dito hoje, aquilo que está sendo dirigido através da sã doutrina, da palavra de Deus, para você que está nos ouvindo, é uma coisa muito simples. Olha só como é interessante. Jerusalém, Israel, estava sob o domínio romano. Então, a lei que o imperador romano ditava lá em Roma era obedecida aqui, em Jerusalém, em Israel. E o que foi que aconteceu ali naqueles dias? Aquele povo, cada um voltou para a sua cidade natal para poder fazer o alistamento. Aquele alistamento é o primeiro feito por Roma
englobando todas as províncias, todos os locais onde eles tinham conquistado, através da guerra, através da força. O que nós queremos trazer hoje, nesse primeiro momento, nessa palavra que nós estamos recebendo a direção de Deus para fazer? Nós estamos perto, meus queridos, de o completar de um ciclo. Aquele homem, aquele imperador, ele estava iniciando um ciclo. Como assim, apóstolo, iniciando um ciclo? Ele estava iniciando um ciclo de governança. O ano é 30. Para uns, e é o ano 1 da era cristã para outros. Para nós cristãos, é o ano 1 da era cristã, que é quando nasce Jesus Cristo. Nós ficamos agradecidos porque houve aquele censo e nós temos como... Porque este censo tem o registro lá em Roma. Então nós temos como saber o ano exato do nascimento de Jesus Cristo. A data que ele nasceu. Nós temos como saber, temos como mensurar. E uma das coisas que é interessante que a gente enfatize nesse momento de início dessa palavra, para que toda a família seja reunida para que haja crescimento espiritual, emocional, haja crescimento físico, haja crescimento do entendimento na família cristã, através de uma vida cristã equilibrada. Nós precisamos tirar os exageros, nós precisamos tirar aquilo que não ajuda. Vamos entender uma situação bem simples. Lá no censo, lá em Roma, lá na época de Jesus Cristo, o censo veio de Roma, mas em Jesus Cristo que é feito, quando Jesus Cristo quando ele nasceu ali. Então nós precisamos entender uma coisa muito simples, olha, foi necessário que aquela família fosse para lá para fazer este censo. Foi necessário que essa família se deslocasse e, ao contrário do que muita gente pensa, essa família ela não era pobre. Nós vamos entender por que ela não era pobre. Primeiro de tudo, em todos os tempos da história humana, quem tem uma profissão, ele está no topo da sociedade. E naquele tempo de Jesus Cristo, o pai de Jesus Cristo, o pai terreno de Jesus Cristo, tinha uma profissão das mais bem remuneradas da época. Ele era carpinteiro. E José, ou Yosef em hebraico. Aquele homem, ele tinha bens, ele tinha mais aproximadamente 4 filhos homens, que só contam os homens, mas a história remonta que ele tinha 8 filhas mulheres, então eram 12 filhos, só que 8 deles não eram contados porque eram mulheres. Nós pegamos este censo, meus queridos, e vamos entender uma coisa muito simples, que às vezes nós não queremos compreender, nós não queremos ver, nós ficamos fazendo rodeios para não ver. Para não ver o que, apóstolo? Para não ver que aquele instante que Jesus Cristo nasce, não tinha lugar na estalagem. Agora, detalhe interessante.
José é da descendência de Davi. O pai de José não morava em Belém, ele morava lá na Judéia. Então, ele não tinha parentes ali, apesar de ser descendente de Davi. Ele não tinha parentes para que ele pudesse se acostar na casa, porque já estava tudo lotado. O que nós entendemos disso? Como é que está a sua vida hoje, meu querido e minha querida irmã, em relação àquilo que Deus faz pela sua família? Amém? Irmã Márcia, os versículos 2 e 3, por favor. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirínio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então, cada um foi se alistar à sua própria cidade. Vamos entender um outro detalhe interessante. Por que é que nós conseguimos mensurar quando foi o nascimento de Jesus Cristo? Porque Quirino era presidente, era comandante da Síria. Nós conseguimos mensurar por esse ponto. Agora, uma outra coisa que nós precisamos compreender, meus queridos, e trazer para os nossos dias, para o entendimento, é que, olha só, no versículo 2 e 3 diz que este censo aconteceu sendo Quirino. O que esse homem tem a ver com este censo? É que Roma não tinha tomado a Síria. É isso que está sendo frisado aqui. Roma não tinha tomado ainda, porque ela tomaria, né? Na sequência ela tomaria a Síria e outros locais ali em volta, outros países. Diante desta situação, meus queridos, o que é que este homem tem de tão importante para ser citado numa situação que não se referia à Síria? É que os judeus que moravam na Síria, foi permitido que eles voltassem para Israel e para Jerusalém para fazer o censo. É isso que está descrito quando frisa que este homem Quirino estava presidindo a Síria. Lembre-se que ele não fala de reino. O império é romano, mas sobre aquele país havia um presidente. Ele era presidente da Síria. Uma outra situação que nós precisamos relembrar, meus queridos, e enfatizar para os tempos que nós estamos vivendo no Brasil, e são tempos que não estão muito fáceis, são tempos que não estão muito, vamos dizer assim, nos dando oportunidade para dormirmos, para estarmos tranquilos nessa época. Nós precisamos lembrar de uma outra situação muito simples, meus queridos. Qual é a situação simples? É que lá era o Império Romano que estava fazendo o censo. E o que isso tem a ver, apóstolo? É que quando um império faz um censo demográfico, saber quem está em cada lugar, ele faz uma coisa muito simples.
ele mapeia governadores. Nós sabemos que as pessoas na antiguidade, eles eram governados por pessoas que tinham títulos. Como assim, apóstolo? Ele comprava com dinheiro o título. A dinastia de Herodes tinha muito dinheiro e ela comprava os títulos do Império Romano. O que é que nós podemos entender para os nossos dias? Trazer para os nossos dias, que hoje nós temos, através de uma palavra que eu tenho visto muita gente falar, às vezes com muita propriedade e às vezes sem a menor noção do que estão dizendo. Geopolítica. Política global. As pessoas às vezes falam isso e estão, em algumas vezes, sendo levianas. Eles não têm conhecimento daquilo ali. Não tem. Por quê? Porque a família, ela não precisa desse tipo de palavra num culto. A família, ela precisa de segurança. E a segurança vem como? A segurança vem através da leitura da Bíblia, dos posicionamentos éticos e coerentes dos donos de casa. Eu até brinquei um tempo atrás, eu chamei de MAPs, aquelas mães que são mãe e pai, né? E PAMs, aqueles que são pai e mãe ao mesmo tempo. Nós temos muito disso no Brasil, meus queridos. E uma coisa que nós precisamos relembrar é exatamente dessa família. Por notícias que não são muito animadoras, a família brasileira ela está sofrendo violência, ela está sendo roubada no seu direito, ela está sendo disseminada, dizimada. E eu estou observando esta situação do censo lá em Israel, esta mesma situação do caçar dos direitos, do tirar os direitos de ir e vir, tirar os direitos de fazer, de estar e de permanecer, que as pessoas estão tirando dessas pessoas, porque eles estão tirando eles dos lugares onde eles moram só para o prazer de um imperador dizer que eu tenho tantos mil vassalos, que são os reis que comandam aquelas pessoas, né? E esses vassalos, cada um tem não sei quantas mil pessoas lá. E hoje está acontecendo dentro da nossa casa, meus queridos, né? A ditadura da televisão, a ditadura da internet, a ditadura, o império da internet entra dentro da sua casa e devasta a sua vida, da sua família. E é preciso que nós tenhamos em mente que não podemos se deixar, né, sucumbir diante desta atrocidade que está sendo feita pelo monopólio das massas, para que sejam monopolizadas as massas, para que sejam massa de manobra as pessoas, os nossos irmãos brasileiros. Nós ficamos
muito triste com o que está acontecendo. Amém, irmã Márcia? Amém, apóstolo. O 4 e o 5. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, na Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Olha só, meus queridos, que coisa fantástica, que coisa linda. O nosso irmão José subindo, Yosef, subindo ali com Miriam, a mãe de Jesus Cristo, para a casa paterna de José, que é a casa de Davi. E chegando lá, ele estava muito cheio, não conseguiu encontrar um hotel que pudesse acomodá-los. Estalagem, meus queridos, é hotel. Lá em estalagem, para nós aqui, o nome é hotel. Muito bem, quando eles... Agora tem um detalhe muito interessante, meus queridos. Isso aconteceu para quê? Por quê? Para que Jesus Cristo fosse nascer em Belém da Judéia, na casa de seu pai Davi, do patriarca Davi, da casa do rei Davi. Isso às vezes, meus queridos, para nós nos dias de hoje não é tão importante, mas quando nós observamos aquilo que está acontecendo na vida daquele povo, um povo que é, vamos dizer assim, escravo. Eles tinham o direito de ir e vir? Não, não tinham. Inclusive o seguinte, se um judeu viesse numa estrada e ele encontrasse um soldado romano, só um, e o soldado romano disse, volte, leve a minha bagagem, aquele judeu era obrigado a levar a bagagem do soldado romano. Então eles não tinham o direito de ir e vir. E como é que Deus providenciou que Jesus fosse nascer em Belém? Permitindo ou fazendo o censo. Fazendo com que aquele homem fizesse o censo para que o filho dele fosse nascer onde os profetas já tinham dito que ele nasceria. E tu, Belém, não és menor entre as cidades, porque de ti sairá o Redentor, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, né? Então, é necessário, meus queridos, que a gente entenda que a todo instante a Bíblia está se cumprindo. A todo instante nós estamos vivendo um momento e uma oportunidade para sermos feitos filhos de Deus. Jesus Cristo, meus queridos, nasceu ali e a Bíblia nos relata em um outro ponto em que reis vieram trazer presentes para o menino rei. E eles trouxeram ouro, incenso e mirra.
E nós ficamos nos perguntando, né, e eu olho para as pessoas no dia de hoje, que chegam para mim e dizem: apóstolo, Jesus Cristo, tadinho, era pobre demais, ficou bem ali, deitadinho naquela cocheira de cavalo, porque não tinha lugar na estalagem. Sim, irmão, mas Jesus Cristo, no nascimento dele, ele ganhou riquezas no nascimento, e ele era filho de pai rico na terra. O pai de Jesus Cristo era rico aqui na terra. Não é preciso, meus queridos, que essa história de coitadinho de Jesus Cristo, coitadinho, ela não existe. As pessoas têm feito, né, se posicionado de maneira divergente da palavra, diferente daquilo que Jesus Cristo pregou a vida inteira, né? E diante desta pregação de Jesus Cristo, a gente fica imaginando o que é que acontece nos dias de hoje dentro das casas, as pessoas vivendo de maneira equivocada, fazendo coisas que não é nem de longe aquilo que Jesus Cristo faria. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer: em seu lugar, meu querido e minha querida irmão, o que faria Jesus? Ou em meu lugar, o que Jesus faria? Meus queridos, é preciso que a gente tenha esse entendimento. Amém? Glória a Deus. Irmã Márcia, por favor, o 6 e o 7. Amém, apóstolo. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. O irmão Lucas, né, o doutor Lucas, ele fala uma coisa muito interessante. O seu filho primogênito. E é uma situação interessante, meus queridos, porque Miriam tinha 13 anos de idade quando Jesus Cristo nasceu. Quando ele morreu, ela tinha... Aí tem que ser alguém bom de matemática aí. 13 mais 1, 14, né? E 14 mais 33 e meio. O que é que eu quero 40. trazer? 40 e quanto? 7,5. 47 anos e meio quando Jesus Cristo nasceu. Morreu. E obrigado, irmã Márcia. E uma coisa, meus queridos, que é importante que a gente entenda aqui é que todo tempo que nós vamos ver Maria ou Miriam, ela está ouvindo o que está acontecendo e guardando no coração. Em todo tempo nós vamos ouvir essa expressão. O que é que significa isso, apóstolo? Significa que, depois da visita do anjo, aquela mulher começou a prestar atenção nas coisas. Lá em Mateus, nós vemos as bodas de Caná da Galileia, o casamento de Caná. E a gente não consegue entender por que Jesus Cristo fala tão friamente com a sua progenitora, com a sua mãe. Porque ali o pai de Jesus Cristo, José, já tinha morrido quando começa o ministério de Jesus. Por que ele fala daquele jeito? Porque aquele homem
Jesus Cristo de Nazaré, depois que ele tinha todo o respeito e todo o carinho pela mãe dele, mas ele sabia dali para frente, qual era a missão dele. 3 anos e meio. Lembrando aí para o pessoal da escatologia que os que estão aí de plantão, né, e terão pessoas que irão fazer este estudo. Ali Jesus Cristo trouxe a instalação de uma nova aliança com superiores promessas. Esta aliança, meus queridos, ela só se estabelece por meio do sangue. E Jesus Cristo verteu o seu sangue ali na cruz do Calvário. Mas por que o senhor está falando do nascimento e da morte de Jesus Cristo? Para que você compreenda, meu querido e minha querida irmã, que Jesus Cristo nasceu com um objetivo específico. E você também. Jesus Cristo nasceu com o objetivo específico de salvar a humanidade. E você veio ao mundo com o objetivo específico de salvar a sua família. Você não pode salvar, mas você pode levar para dentro da sua casa aquele que pode salvar. Muitas vezes, meus queridos, nós não conseguimos compreender o que é que eu estou fazendo aqui. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu nasci no meio dessa família tão, assim, diferente? Né? Uma galera do bem, mas muito doida, muito vibrante e tal. Meus queridos, eu costumo falar uma frase, é assim, a palavra, ela conquista pessoas. A palavra de Deus, a palavra amável, a palavra, né, tranquila. Agora, o exemplo, ele não conquista, ele arrasta. Ele traz de uma forma que não tem como você ficar para trás. Esta é a diferença entre o viver a palavra e o falar da boca para fora. Essa é a grande diferença. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Pai, traz agora, Senhor, na vida dos meus irmãos, uma oportunidade, Senhor. Uma oportunidade de fazer tudo segundo quanto está escrito na Tua palavra, Pai, na sã doutrina, para que os nossos irmãos recebam de Deus essa oportunidade. Pai, eu agora, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, se tiver alguém alegre, cante louvores. Se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, eles imporão as mãos sobre o enfermo e este será curado. Se tiver cometido algum pecado, seriam perdoados. Pai, nós te agradecemos, Senhor, agora. E eu oro, Senhor, por esse pai, por essa mãe, Senhor, que está nos ouvindo, por esse filho, que tem a sua família, Senhor, e não tem a certeza da salvação dos seus entes queridos, Senhor. Traz um refrigério, Pai, no coração desse pai, dessa mãe, dessas famílias, Senhor, agora, Pai. Nós rogamos a Deus para que você receba de Deus a oportunidade de trazer a sua família, de pregar para a sua família e eles entenderem e compreenderem tudo aquilo que Jesus Cristo já fez lá na cruz do Calvário, pela minha e pela sua família.
Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, neste momento, pois teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meus queridos, eu queria pedir a ajuda de vocês para que vocês mandassem esse vídeo, compartilhassem esse vídeo através das suas redes sociais para todas as pessoas que você conhece. Às vezes eles estão precisando de uma palavra que traga eles para o momento atual. Tem pessoas que ainda estão vivendo meses atrás, ano passado, situações que os deixaram paralisados. E essa palavra, Pai, traz eles para o dia que se chama hoje. Para que eles possam viver, Pai, a certeza de dias melhores. A certeza, Senhor, daquilo que o Senhor está nos trazendo hoje, no dia que se chama hoje. Amém. Já se inscreva no canal, ative o sininho, para que toda vez que fizermos um vídeo, você seja notificado do vídeo e da palavra que está sendo trazida. Faça-nos uma doação do tanto que você quiser. Agora, se você quiser adotar uma escola bíblica para a vida Rehoboth, R$ 35,00. Uma das rádios, das 41 rádios espalhadas no mundo, R$ 50,00. Mas você pode fazer uma doação do valor que você quiser. A chave Pix para doação é um e-mail, Jesus na Rua A, rua com 2 A, @gmail.com. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe, Deus ilumine. Uma semana de bênçãos na sua vida, na sua família, seu ministério. Que você possa receber do Pai a direção, o conforto e o consolo para aquilo que você quer e vai fazer através da sua ação na sua rua, no seu